Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sim Pode Crer. Esse solzinho aí não é que a gente tá com iluminação nova, é que hoje a gente tá gravando de dia. É isso, Pastor Will? Tá tudo certo tudo aí? Bem? Tudo bem. E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje promete, hein? Hoje promete porque tem campeão da Copa do Brasil, tetracampeão da Copa do Brasil aqui, agora, né, de derradeiro, porque quem já estava nessa mesa já era tetracampeão antes desse ano. É bom que fique claro isso, né? Lá vou eu ter que apaziguar os ânimos aqui, só porque o nosso convidado, a hora que ele chegou com uma camisa do Flamengo aqui, o Will já começou a passar mal aqui. Eu não sei se eu me presto a isso, porque ontem eu saí no Jornal Nacional, eu não sei se eu estou conversando com você. Não. Saí no meu dia de Louro José, Magno Malta, versão progressista, assim, atrás das costas do Lula, assim. Que decadência, hein? Mas vamos lá. Hoje a gente tem a honra, tem quanto tempo? Uns 6 meses que a gente está tentando trazer esse convidado aí e as agendas deram certinho e ele está aqui hoje com a gente. Prazer imenso, seja bem-vindo, deputado Henrique Vieira. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês e carregando essa característica de ter título mundial e nunca ter sido rebaixado. Olha aí, olha como é maldoso, tá vendo? Eu sabia que vinha. Olha só, ontem nós estamos gravando na quinta-feira, um dia depois do evento dos evangélicos com o Lula, só para situar eventuais menções. E estamos aproveitando aqui. Hoje tem um lançamento de um livro, não é isso? Sim, hoje. Pode... Claro, é um livro pela editora Vozes, meu, com o padre Júlio Lancelotti, com o Monja Cohen. São 3 textos sobre o amor. O nome do livro é Sobre o Amor, 3 reflexões a respeito do amor em suas múltiplas potências. Tá bem acompanhado, hein? Ah, sim, bastante. Nossa, olha só, Monja Cohen e nosso querido padre Júlio Lancelotti foi o nosso primeiro convidado. Nós abrimos o podcast com ele. Que legal. Sobre o amor, tá, Will? Então, o livro é sobre o amor, você entendeu o recado aí, maneira aí, tá? Ator, poeta, professor, pastor e político. Quais atividades ocupam a maior parte do seu tempo atualmente, dentro de tantas coisas diferentes aí? É o político? Sim, eu acho que eu sou tudo isso ao mesmo tempo. Eu acho que nada se perde. A minha vida vai carregando essas múltiplas possibilidades e características, mas objetivamente a pastoral e a militância organizam e ocupam, sem dúvida alguma, a maior parte do meu tempo. A pastoral e a militância política. Interessante. A palavra militância para alguns líderes evangélicos, alguns evangélicos já provoca, assim, pessoa, militante já como se do lado de lá eles não fossem... Bom, na verdade, alguns não são militantes, são militontos, mas é como se do lado de lá não tivesse todo mundo militando. Como que o cristão já não é um militante assim, por DNA, nós cristãos já não temos que ser militantes, cara? Olha, acredito que sim. Eu sempre falo que o meu engajamento político, ele é derivado e consequência da minha experiência com Jesus. E sempre foi assim, já adolescente. Foi ver o mundo pelos olhos de Cristo que me comprometeu a agir politicamente. E não estou falando necessariamente de partido, eleição, mandato, mas ser alguém que olha para a sociedade e se importa com as pessoas e vê injustiça, desigualdade, exploração, pobreza e fome. Desde adolescente, as páginas do Evangelho avivaram os meus olhos. Eu passei a chorar a dor do mundo por ver na dor do mundo o meu próprio mundo de dor. Então, o engajamento político para a construção de vida plena para todas as pessoas, na minha experiência, é fruto do Evangelho, é fruto do que Jesus me faz ver e sentir. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, sim. O compromisso com Jesus deve nos levar a uma ética de vida que olha para o lado e procura construir condições para que todas as pessoas tenham vida plena e abundante, o que para mim é fazer política e ser militante. E isso aconteceu na adolescência numa igreja batista, é isso? Sim. Como que foi esse tipo de experiência? Porque para muitos hoje, eu brinco que a gente já recebeu um montão de líderes de juventude, né, Will?
Existe a filosofia mais do entretenimento, vamos dizer assim. Vamos ocupar, vamos gastar a energia deles, e em vez de se preocupar em formar pessoas questionadoras, e não foi definitivamente o seu caso. Como que foi a sua experiência dentro de uma igreja batista? Pois é, assim, já na minha adolescência, no meu convívio com amigos e amigas da igreja, a gente foi se despertando junto para isso. Foi uma caminhada coletiva que, inclusive, anos depois, originou a Igreja Batista do Caminho, que é a igreja que eu pastoreio até hoje. Mas foi assim, um grupo de adolescentes e jovens que estavam ali congregando na Igreja Batista, começaram a ter inquietações diante do mundo. Injustiça, questão do racismo, as meninas conversando muito sobre as práticas e concepções machistas dentro da igreja, na leitura da Bíblia. Isso quanto tempo atrás? Isso 2002, 2003, Olha 2004. Só, tem gente que está em 1980, mais ou menos, né? Então, foi um processo assim coletivo em torno da Bíblia e em torno da experiência do Evangelho e as inquietações assim da vida tocando no nosso coração. Nesse contexto, eu participo de um curso lá no Rio de Janeiro, chamado Curso do Rio, que é um curso ecumênico ligado às comunidades eclesiais de base, numa igreja católica na Tijuca. Eu fui lá adolescente, eu vi assim, me interessou a questão do compromisso com os pobres, da justiça social, da leitura comunitária e popular da Bíblia. Daí eu, adolescente, batista, pensei, quero ir lá entender o que é isso. E voltei completamente apaixonado por essa leitura da Bíblia que entende a questão social como alguma coisa da espiritualidade do Evangelho, conforme a gente falou. Não é algo periférico e lateral. É fruto do caminhar com Jesus. Então eu volto para a Igreja Batista com um cancioneiro. Daí eu vou beber nas fontes um pouco da teologia da libertação e a gente vai construindo essa concepção de fé junto, entendeu? Muito bom. E aí? Eu tenho uma pergunta aqui do Ailson. Ailson carioca, assim como o Henrique, um grande parça nosso aqui do Sim Pode Crer, membro. Ele disse que talvez não ia conseguir acompanhar ao vivo aqui porque tem que trabalhar, mas... já que nós não temos, nós estamos aqui, né, Pablo? Não, claro, nós como representantes dos vagabundos. O que tem em Niterói que onde os candidatos de esquerda tiveram mais votos proporcionalmente e Lula esteve à frente, diferentemente do Estado. E em Niterói temos Henrique Vieira e Antônio Carlos. Você quer saber o que tem na água de Niterói lá? Niterói tem uma esquerda potente já faz algum tempo, já faz mais de década que o campo de centro-esquerda governa a cidade. Então tem como toda cidade no Brasil, tem suas questões, viu? E polarização, e conservadorismo. Mas é verdade, né? Tem uma tradição progressista consolidada em Niterói com algumas figuras de expressão. Então acho que isso ajuda a entender por que em Niterói a gente conseguiu votações relevantes e eu acho que vai por aí, por essa tradição progressista consolidada ao longo de algumas décadas e algumas figuras. O Freixo vem de Niterói, por exemplo. Aliás, ele tem uma participação importante com você. Ele foi meu professor no ensino médio, no primeiro e no segundo ano do ensino médio, muito antes de ser deputado pela primeira vez. Então, eu costumo dizer que o Freixo, para as pessoas, é o Marcelo para mim, porque eu o conheço como professor de história. Na época ele trabalhava já na Justiça Global, já fazia um trabalho de referência em direitos humanos, ele era de vez em quando chamado para fazer mediações e negociações quando tinha questões em presídios, quando tinha conflitos. Então ele foi um professor brilhante, assim, as aulas dele me inquietavam, assim, no sentido de sair da cadeira, sair da sala e querer abraçar o mundo. Ele faz parte da minha formação. E é isso, o Colégio Argumento, ali em Caraí, Niterói, tem um ar progressista ali e figuras importantes. Então, pensando com esse mesmo raciocínio,
Por que no Rio de Janeiro acontece o inverso? O que acontece? Cara, a gente obviamente, paulista, não tem, eu paulistano, não tem muita moral para falar. Quase nenhuma, aliás. Pois né? Depois de eleger quem a gente elege. Mas eu sinto que, tudo bem, nossa elite, nosso povo paulistano é um povo complicado mesmo, e paulista, principalmente, mas do Rio de Janeiro, cara, é um povo que sofre até agora as grandes consequências da escravidão. A gente vê a pobreza por toda parte. E mesmo assim não consegue se desvencilhar desses caciques, dessa turma, né, que não é exatamente de extrema direita, mas é uma turma que a gente sabe que tem muito envolvimento com... Como não é de extrema direita? Não, eu digo, por exemplo, o Castro. A gente sente, pelo menos o que eu sinto, é que em o Lula sendo eleito, ele vai comer no prato do presidente que foi eleito. Não interessa, entende? Então eu percebo muito mais um alinhamento com uma parte... Aquele negócio, sendo bem objetivo, eu sinto que em breve esse cara vai ser preso. Mais um governador do Rio de Janeiro a ser preso. Né? Por que é difícil no Rio? Olha, são muitas questões aí. Não é uma resposta fácil, não é um raciocínio fácil, né? O Rio de Janeiro é muito complexo. Tem coisas belíssimas, um povo trabalhador, muita potencialidade. Mas, vamos lá, alguns elementos importantes. Não podemos desconsiderar o que são as milícias no Rio de Janeiro. O que é essa lógica de controle territorial, de uma violência que ameaça, que inibe, que constrange, chantageia e controla mesmo territórios no Rio, mais de 50%. Então, existe esse elemento que não pode ser desconsiderado. Qual o impacto dessa lógica do crime organizado nos territórios, inclusive com efeitos eleitorais, entende? Acho que esse é um dado que precisa ser considerado quando a gente pensa o que acontece no Rio de Janeiro. Você falou em mais de 50%? Ou 50%? Mais de 50%. Mais de 50%. Caramba! Se envolve transporte, gás, luz. O Rio de Janeiro é isso. Eu acho que isso tem efeito ao longo do tempo em resultados, né? Inclusive eleitorais. O PT do Rio de Janeiro, entrando num papo mais sincero também, acho que fez movimentos nas últimas décadas, fechando ali com aquele grupo do Cabral, do Pezão. Então, acho que a dimensão mais programática do PT não está no Rio de Janeiro, na minha opinião. E aqui falo assim, com tranquilidade. Estamos num momento, inclusive, de frente, de unidade, de companheirismo para derrotar o fascismo, mas isso não impede de fazer algumas análises e algumas críticas construtivas, inclusive, não numa lógica de ressentimento ou criticar por criticar. Né? Eu acho muito importante quando o PT afirma bandeiras históricas, constrói programa, aponta projeto de sociedade. Não foi esse o movimento do PT no Rio de Janeiro no último período. Ele foi se diluindo em governos complexos e complicados. Não é à toa que lá, por exemplo, o PSOL cresce muito, como referência de um campo programático progressista de esquerda. Não é à toa. O PSOL foi ocupando um espaço de apontamento de projeto de sociedade e candidaturas mais programáticas e relação com movimentos no Rio de Janeiro. E por isso foi crescendo significativamente e continua, mesmo esse ano, sem candidato a presidente ao governo, que acho que foi uma decisão correta do PSOL, justamente por isso. É hora de ampliar, é hora de derrotar o autoritarismo. Mas, olha, mesmo sem candidatos majoritários, o PSOL cresceu em votação nas proporcionais e elegeu 5 estaduais e 5 federais. Então, é sintoma de um partido de esquerda programático consolidado no Rio de Janeiro. Na minha opinião, crescendo muito nesse vazio que o PT, infelizmente, tem deixado. Mas, insisto, uma crítica fraterna e reconhecendo grandes quadros do PT no Rio de Janeiro. Muito legal. A reunião de ontem de líderes evangélicos com Lula terminou com uma bênção impetrada por você, um momento de grande emoção para quem estava lá. Como que você avalia aquele encontro de ontem? Eu considero importante, muito por causa dos ataques que o Lula vem recebendo. Ou seja, eu acredito que a relação com os evangélicos não pode ser sazonal, não pode ser eleitoral nem eleitoreira. É um campo religioso cuja maior parte é dos trabalhadores explorados e empobrecidos do Brasil. Esse é um argumento para você
se relacionar com esse campo pensando um projeto de país. Eu acho que não tem que ser uma relação utilitária, visando eleições, e nem tratar o bloco evangélico como coeso, o campo evangélico como um bloco coeso. Então, repara que eu estou fazendo várias ressalvas. Mas, diante do que o Lula recebe de ataque, faz-se necessário reunir, reafirmar, dizer que tem apoio, que tem campo evangélico progressista, que respeita a igreja, que não vai fechar a igreja, que valoriza a liberdade religiosa. O início da fala do Lula me tocou profundamente, porque o que está acontecendo agora no Brasil é muito grave. É uma extrema-direita com um projeto violento, desamoroso, política feita com arma, vingança e o ódio como máquina política. Então, é grave. Mas se você pegar o início da fala do Lula, ele começa dizendo: desde 1989 eu respondo e tenho que reagir aos mesmos ataques. Olha que curioso. Então, assim, é grave o que está acontecendo agora, mas não é uma novidade. Então, o PT e o Lula, isso me comoveu em determinado momento. Eu falei, é verdade, ele está respondendo que não vai fechar a igreja há muito tempo, ele governou o Brasil, não fechou a igreja, as igrejas cresceram num ambiente de liberdade, democracia, e continua tendo que responder a mesma coisa. É impressionante. Então, o evento de ontem se faz importante por causa do contexto e para responder a ataques mentirosos e desleais. Mas a relação com o campo evangélico eu acho que tem que ser mais aprofundada, feita com uma base trabalhadora e fortalecendo o campo evangélico progressista e suas iniciativas. E, obviamente, isso vai para além do dia 30 de outubro, de um evento, de uma carta. Você é uma pessoa que está no campo dos artistas, nas TVs, etc. Quanto que a mídia é responsável por essa normalização do discurso da violência, do discurso... Porque eu estava reparando nas eleições aqui de São Paulo, no governo do estado de São Paulo, como houve essa transição, né, do PSDB para um outro candidato, que é candidato do presidente aqui em São Paulo, como houve essa transição com tranquilidade, né? De modo que muitos que apoiavam ferreamente o PSDB e o Alckmin e depois o Dória, viam na figura do Tarcísio, né, desse candidato que é do Rio de Janeiro, né? Está por aqui, tentando se aventurar. Se largar em Osasco, ele não sabe nem voltar. Eu devia fazer essa experiência, viu, gente? Também. Eu sugiro largar o Tarcísio em alguma quebrada de Osasco e falar: volta para o Rio de Janeiro, filho. Vê se você consegue se achar. Mas quanto que a mídia tem responsabilidade nisso? De demonizar o PT e criar ou fortalecer a figura dessa criatura que não é só o Bolsonaro, é o bolsonarismo e é antes deles o autoritarismo. Concordo muito com o pressuposto da sua pergunta e tenho refletido muito sobre isso. Criou-se uma atmosfera antipetista no Brasil que é elitista, que é preconceituosa e que preparou o ninho para o ovo da serpente. Não tenho a menor dúvida. Significa que o PT não tem contradições? Óbvio que tem. Limites e erros? Óbvio que tem. Mas a atmosfera construída foi basicamente de criminalização de uma posição política de um partido, de um campo. Eu falei isso agora há pouco para uma repórter, não lembro de qual veículo, que essa história também é antiga, né? O golpe de 64, que instaurou a sangrenta ditadura civil-militar no Brasil, tinha lá um anticomunismo, a esquerda. Tem um processo histórico de criminalização da esquerda e, recentemente, de criminalização do PT. Inclusive, não só a mídia, o próprio judiciário, durante certo tempo, seletivamente e de forma, na minha opinião, muitas vezes não legal, perseguindo figuras do PT e o próprio Lula. Eu realmente avalio que o PT tem contradições, mas houve um processo de criminalização que alimentou um discurso de extrema-direita, antipolítica, antipartido, anti-esquerda. E agora, olha que curioso, eu falei isso para a repórter, é a esquerda que está chamando a unidade, é a esquerda que está fazendo um grande pacto democrático,
E quem pode derrotar a extrema-direita é um candidato de esquerda. Que fica a lição. Pode divergir de nós, pode trocar ideias sobre o Brasil. Vamos lá. Intervencionismo na economia, mercado livre, ou privatização, ou não. Faz o bom debate. Mas criminalizar sistematicamente a esquerda é alimentar uma narrativa antipolítica de extrema-direita. E agora é a esquerda que estende o braço, abre a mesa, chama todo mundo, e é a esquerda que pode derrotar a extrema-direita no Brasil. Fantástico. Muitos pastores têm ciúmes de você por causa da sua projeção na mídia. No entanto, a presença de líderes e artistas progressistas nas redes sociais ainda é bem pequena. Sempre que me pedem, Pava, dá uma indicação aí dos principais progressistas para a gente seguir. Eu começo lá com era 1 milhão, né? O Leonardo Gonçalves, agora está com 900 e alguma coisa. Aí depois vem você, depois vem o Ed. No quinto nome, a gente já não tem alguém com 100 mil seguidores, dependendo. Ou seja, somando os nossos primeiros 5, não dá uma cantora da MK, lá do Rio de Janeiro. Você, com sua presença, como que a gente pode se tornar mais relevante e, com isso, ter uma presença maior? Porque isso, enquanto você estava falando, a gente não pode, o PT não pode conversar na época das eleições, é a mesma coisa. A gente não pode pensar em presença nas redes sociais 3 meses antes das eleições. Os caras trabalham 4 anos diuturnamente. E a gente lembra disso, assim, tipo, tem 2 meses que está todo mundo falando. As redes são importantes no mundo que nós vivemos e nós precisamos de mais profissionalismo, planejamento e estratégia para a ocupação das redes com o nosso conteúdo. Então, acho até que esse segundo turno eu tenho visto assim, uma junção de vários influenciadores evangélicos, especialmente jovens de um campo progressista, e a minha expectativa é que, passada a eleição, a gente se mantenha coeso e produzindo um bom material no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Olha, não de forma mesquinha, não de forma personalista, não na busca de likes e compartilhamentos. Acho que não se trata disso, mas se trata de usar as redes sociais, eu sempre procurei fazer assim, para compartilhar um conteúdo relevante, que possa disputar narrativas e tocar o coração das pessoas. Fazer com amor mesmo, não para ser um influencer. Isso nunca me atraiu, por exemplo, mas entender que é um campo de disputa e que faz sentido ocupar com ética, com amor, com uma celebração do Evangelho como amor, solidariedade, compaixão, misericórdia. Então, tomara que a partir de agora a gente seja mais cuidadoso e mais estratégico, usando com responsabilidade e projeto de sociedade as redes sociais. Mais um adendo a essa resposta. Nunca se esquecendo da rua. Nunca se esquecendo da praça, da igreja, do domingo de manhã, da escola bíblica dominical, da roda de conversa, da casa do vizinho. Porque também tem uma outra questão que eu quero atentar. Precisamos crescer o número de influenciadores evangélicos progressistas nas redes? Precisamos. Porque tem a ver com o mundo que a gente vive e as disputas que a gente quer fazer. Mas eu também não quero ficar contando número de seguidores, sabe? Eu confio muito no poder dos anônimos. Muito bom. Não, mas é verdade, sabe? Eu acho que pessoas simples, com coração generoso, fazendo um trabalho de base no cotidiano e talvez sem rede social. Não tem nem seguidor porque não tem rede. Nós precisamos estar com essas pessoas que querem usar no dia a dia a fé em Jesus como testemunho de cuidado com a vida e com a dignidade humana. Então, entende? Aqui são 2 frentes. Redes sociais e o que elas implicam, com os riscos que tem e de tudo que se pode guardar. Vamos guardar o nosso coração, que dele procede a saída da vida, mas sem perder o chão, o concreto, o convívio, e valorizando muito os nossos irmãos e as nossas irmãs, independente de posição política e tamanho de rede social. Fantástico. Muito bom. Pastor, eu tenho uma pergunta de um camarada nosso, a gente diz que é nosso sócio, o Andrade. Flamenguista também, tal mais como um você. Flamenguista, Mais um flamenguista. Lá da Bahia. Da Bahia. E o Andrade pergunta o seguinte:
Até quando a gente vai tratar como pastores, líderes religiosos são criminosos? Ou seja, até quando a gente vai ficar discutindo teologia com eles, Sim. versículos bíblicos, sem a força da lei? Para que eles respondam pelos crimes que cometem, inclusive falando de crime como um cometeu ontem, né? Dizendo que foi intimado e o André Valadão dizendo que... Eu sei, mas o que foi que isso? aconteceu, né? Não, alguém já entendeu o que aconteceu? Ele não foi intimado para, de fato, Então, por que de uma ele fez decisão do isso? TSE. Ele fez isso num vídeo programado. É irônico? Com luz, com tudo, com aquela estética nazista, inclusive, Mas né? o que ele quis ganhar com isso? Se Qual o antecipar. objetivo? Posar Se de perseguido Exato. para ter aquilo que ele teve lá, que são todos os medalhões gospel em apoio, Em solidariedade. porque ele está sendo E não só, né? está sendo censurado. O Então povo, a nossa gente caiu nessa cilada, nessa armadilha. caiu. São centenas de milhares de manifestações de apoio. Como o Malafaia no primeiro turno tentou ser preso, xingou Alexandre até o ministro, até onde ele pôde, o André Valadão ultrapassou as fronteiras para tentar ser o... Mas deliberadamente mentindo. Exatamente. Ele diz no vídeo que ele foi, o TSE mandou ele se E o retratar. TSE já disse que não, fez já isso. disse que não não. mandou ele se E retratar. mesmo assim as pessoas continuam se solidarizando. Exatamente. O que Isso é crime, hein? Então, Isso é crime. eu acho que a gente... Você coloca uma questão importante, né? Eu acho que aqui isso não cabe a gente, entende? Só. Acho que cabe ao judiciário, inclusive, começar a entender o que essas lideranças fazem. Inclusive, colocar uma lupa na contabilidade, na movimentação de dinheiro. Eu acho que tem que ter vontade política e capacidade jurídica de fazer. Porque a gente não pode antecipar denúncias, mas é muito estranho. Né? Tem algumas lideranças aí com impérios econômicos, religiosos e transações muito difíceis de explicar. Então eu concordo com você. Tem que ter um limite jurídico para entender e poder investigar aquilo que é ilegal mesmo, é criminoso. E do ponto de vista teológico, eu também tenho pensado nisso. Né? Não tem diálogo com essas pessoas. Eu quero dialogar com o povo, eu quero dialogar com um montão de gente. O diálogo é a minha iniciativa sempre. Mas tem setores... Que tipo de conversa é possível, entendeu? Que entra o que você falou, vai ficar uma disputa mesquinha. Acho que tem que dizer em algum momento assim... são pessoas com um coração muito maldoso, com o fruto que a gente pode ver perverso, e com as quais nos basta dizer assim, não, sabe, aqui a convivência não é possível. Mas com o povo, com as pessoas da base, das igrejas, acho que a gente tem que sempre manter o diálogo. Algumas lideranças tem que chamar de raça de víboras mesmo, possíveis criminosos e pessoas que não têm amor no coração, não acho que seja uma questão de ingenuidade mais, assim, só ver o mundo diferente da gente. É maldade mesmo, né? Algumas sim, deliberada e intencional. É porque a estética do vídeo dele eu não me lembro o nome. É Roberto Alvim, talvez? Aquele... Parece. É mesmo, parece. É a mesmo, iluminação, enfim. Isso é muito triste, sabia? Se você olha pro rosto dele, ele é um rosto de quem tá abatido, triste, sabe? Mas tudo encenação, cara. Não, e ele é canastrão igual a Michelle naquele vídeo lá das desculpas, né? Das meninas venezuelanas. Isso me chama a atenção que eu acho que tá apertado o cenário, né? A gente não sabe quem vai ganhar essa eleição. Mas a gente está na frente. O campo democrático, o campo progressista está na frente com alguma cristalização, algum grau de estabilidade. Esse tipo de acontecimento me alerta de que eles vão tentar alguma coisa. Porque militância por militância, rejeição por rejeição e voto por voto, eu não sei se muda mais. Uhum. Eu acho que para eles ganharem, eles vão tentar esse tipo de acontecimento, uma bomba, um factoide, alguma vitimização. Imagino, né? Estou tentando entender o que faz esse cara produzir essa mentira, essa vitimização assim. Eu acho que é uma tentativa final ali de mexer no tabuleiro para ainda tentar ganhar a eleição. Estou tentando interpretar essa mente tão maldosa. E um pastor, cara.
Pois é. Alguém que foi criado na igreja. Alguém que fez músicas belíssimas, não dá pra negar. Não, de óbvio. inspiração divina, não tem dúvida nenhuma. Tem músicas do André Valadão que são lindas. E se sujeita a isso, cara, a esse estado de coisas, sabe? Esse espírito, porque é um espírito. Eu tava pensando essa nisso. potestade, sabe? Eu cresci na igreja ali, final da década de 90 e 2000, na Igreja Batista, e óbvio que já tinham diferenças e questões. Tanto é que é isso, conforme eu falei, eu e os meus amigos, né? A gente não está conseguindo respirar muito nesse ar, a gente quer debater algumas coisas que aqui não são possíveis, mas entenda, ainda era possível o convívio. Eu falava isso ontem à noite com alguns amigos, até o João estava lá, que eu falava assim, ainda era possível trocar ideia, e aí chegava no dia da eleição, cada um ia votar, e depois fazia uma resenha. O que aconteceu, né, cara? Assim, tá esse espírito destruidor mesmo, violento, que assume a mentira de forma deliberada e intencional. Não acho mais que seja ingenuidade, ignorância ou desinformação, não é. Então, acho que tá muito além de uma razoabilidade o que está acontecendo. A gente poderia ter diferenças e tratá-las com respeito num exercício de comunhão no contexto da igreja. Poderia. Mas não é o que eles estão propondo, como igreja e como sociedade. Não, e interessante você falando isso, porque você é vamos dizer, um apologista do diálogo. Na adolescência, você era aluno bolsista, pobre, negro, evangélico, num colégio particular. Isso. Já naquela época, superava as barreiras por meio do diálogo, e tem inclusive menção que, numa entrevista sua, era só falar do Flamengo que eu já fazia amizade com todo mundo. Por isso que ele veio de camisa do Flamengo. O Flamengo sempre abriu portas. Hoje você transita em diversos segmentos, é amigo de vários artistas, ouvido por muita gente. No entanto, quando eu estava escrevendo essa pergunta, os evangélicos não trancaram Jesus numa caixa como se fosse o coração de Dom Pedro, tipo, só nós teólogos, só nós presbiterianos, só nós. Não, ele não, com essa linha dele liberal, ele não pode. Assim, Jesus não parece ser propriedade exclusiva de um pequeno segmento da igreja? Com certeza. Essa é uma tragédia não só do campo evangélico, mas acho que muito mais ampla e longa. Eu tenho refletido muito sobre isso. Vocês têm feito perguntas que têm a ver com as minhas reflexões do último período. Jesus não é propriedade nem do cristianismo. Jesus é Jesus. Então, transformar Jesus num produto sob o meu controle, isso é tão pequeno e mesquinho. O evangelho ultrapassa. O reino de Deus não é definido pela fronteira da igreja, no sentido templo e muro da igreja. Isso é muito perigoso. Tem um trecho do evangelho que me toca muito, quando chega um discípulo e fala, Jesus, tem um homem expulsando demônios em teu nome, mas ele não caminha com a gente. Posso ir lá repreendê-lo? E aqui expulsar demônios, é bom também contextualizar, não tem nada a ver com essa fábrica de exorcismo que acontece por aí, com alto grau de intolerância e racismo contra outras religiões. Sim. É bom lembrar o sentido solidário e emancipador das curas e dos exorcismos de Jesus. Basicamente, pessoas oprimidas que depois da ação de Jesus resgatavam o protagonismo sobre as suas próprias vidas e saíam caminhando e louvando e em comunhão. Então, o Evangelho está falando disso, de tirar pessoas de uma situação de precariedade, devolvê-las ao protagonismo sobre a sua própria vida. Voltando a isso, agora, depois dessa breve contextualização, na cabeça do discípulo, a verdade é uma fronteira definida por caminha ou não caminha com a gente. Não caminha com a gente, não é dos nossos, não está no nosso grupo. Então, posso ir lá repreender? Na cabeça do Senhor Jesus, a verdade não é uma fronteira assim. É tipo assim, lá está acontecendo emancipação humana, lá está acontecendo bondade, lá tem a vida sendo devolvida para alguém, o que não é contra nós é a nosso favor. Então, o próprio Jesus não foi fechado no grupinho dele, entendeu? O próprio Jesus não definiu isso como critério. Assim, está acontecendo lá, deixa acontecer, deixa fluir, celebra a beleza que lá acontece. E aí vem
uma forma engessada de viver a religião, transforma Jesus num produto e fica definindo e julgando quem é e o que não é o tempo inteiro. Isso é muito triste. E muitas vezes um Jesus que não se parece com o Jesus do Evangelho, ainda tem isso. Essa didática toda, estou me deliciando aqui, Will. Não está bom demais? Ótimo. Você é formado em História, Sociologia e Teologia. Como que você avalia o conteúdo que é ensinado atualmente nos seminários e institutos teológicos? Eles estão preparando bons líderes para esses tempos que vivemos? Enfim, Respira aí. Respira aí. Olha, tem seminários e seminários. Não, de verdade, assim, porque na minha cabeça eu acho... Não, é sério, não é piada isso. Eu acho assim que, devia ter aula assim, ó, de artes, de dança. Assim, primeiro para, assim, é muita teoria para as coisas que o pastor vai enfrentar depois no dia a dia. Assim, ele precisa de uma bagagem, assim... Tem uns conservadores abjetos aí que sempre falam que a poesia é o primeiro estágio da heresia. Nossa. Que a hora que você começa a ler poesia, alguma coisa, é porque sua ortodoxia já foi embora. Ou seja, tipo, um poeta não pode ser teólogo. Vai dizer isso para Davi. Não. Vai. Verdade. Deus é poeta. Então. Ele vai dizer isso para Deus. Mas assim, tem seminários e seminários, instituições e instituições de ensino. Os informes que eu tenho, já saí do seminário faz um bom tempo. Eu fiz o Seminário do Sul, lá no Rio. Seminário Teológico Batista do Rio de Janeiro, conhecido como Seminário do Sul. É que teve uma guinada conservadora, assim, de transformar o seminário em reprodução da doutrina sem nenhum nível de diversidade, de perspectiva teológica e bíblica, sem zelar pela liberdade de consciência e reflexão dos estudantes, demitindo professores de perspectivas teológicas não ortodoxas, falando assim de algumas informações que eu tenho, impressões que eu tenho. Isso recente? Olha, eu me formei no Seminário do Sul em 2011 e logo depois vários professores meus de uma perspectiva mais poética e progressista foram demitidos. Eu acho que eu peguei a última geração, minha impressão, do seminário lá do Rio, que é o Seminário do Sul, com acesso a perspectivas teológicas diferentes. Entende? Que tristeza. Repara que não é nem só tem teologia progressista. Não, tinha variedade, o que é bom para a formação de um teólogo. Mas a variedade é um problema para o conservadorismo, porque não lida com as diferenças, persegue as diferenças. Isso é muito, muito perigoso. Muito perigoso. E aí? Eu tenho uma outra boa pergunta a te fazer. Diga lá. Tem a ver com você como legislador. Uhum. O que o povo pode esperar de você como legislador, como congressista? Um mandato construído coletivamente, um mandato com um recorte de classe, portanto, a serviço dos trabalhadores, das trabalhadoras, do povo que acorda cedo e luta para sobreviver. Então, um mandato a serviço do SUS, da educação pública, da reforma agrária, dos pequenos camponeses, um mandato a serviço do desmatamento zero, da preservação da biodiversidade, um mandato a serviço da demarcação, proteção das terras indígenas, um mandato a serviço da renda básica cidadã, renda básica universal para combater a fome no país, um mandato comprometido com a luta antirracista. Nosso mandato é vinculado à bancada negra popular, à coalizão negra por direitos. Então, um mandato olhando para a situação e vivência do povo preto e buscando soluções legislativas e políticas públicas para a produção de equidade e vida digna e plena para o nosso povo. Um mandato aliado da luta das mulheres, da luta feminista. Falo aliado porque, enfim, sou homem, com os privilégios de um homem numa sociedade patriarcal, mas um mandato que vai ser aliado das mulheres na luta por dignidade, liberdade, plenitude de vida e de direitos. Entende? Então, é um mandato com um recorte de Mateus capítulo 25.
fome, sede, nudez, no sentido da precariedade de vida, não ter terra, não ter teto. É um mandato a serviço dos últimos do mundo, que são os primeiros para Deus. E, por fim, um mandato a serviço da democracia, do Estado laico e da diversidade. É importante afirmar isso. Que eu vou estar em Brasília não para representar uma igreja. A minha fé não demanda isso. São Francisco de Assis fala: pregue o evangelho o tempo inteiro, se necessário use palavras. A minha fé se satisfaz não à medida que a igreja é representada, mas que a justiça é feita, que a diversidade é celebrada e que políticas são produzidas para produzir justiça e paz. Entende? Então, um mandato a serviço da democracia, do Estado laico, da diversidade e num recorte de classe e de opressões, sempre ao lado dos oprimidos, para enfrentar privilégios, corrigir injustiças, superar desigualdades e produzir equidade e direito para o nosso povo. É isso que as pessoas podem esperar do Henrique legislador. Quando você, que a gente sabe da sua história, dos movimentos que você fez como pastor, como evangélico, eu não tenho detalhe se você saiu ou foi saído da igreja, né? Porque tem muitos que foram saídos da igreja, né? Convidados a se retirar, né? Porque incomodava. Mas aí saiu, foi viver a sua vida na arte, teve ali um agrupamento próximo de você e tem a Igreja Batista do Caminho. Tá. Agora você tem uma igreja progressista onde você pode falar, pode pregar, pode ter discussões, né, de um nível interessante, sem o peso do fundamentalismo, né? E até enfrentando uma vez ou outra alguém que tem algum pouco mais de conservadorismo e etc. Tudo bem, tá ali na igreja. Só que no Congresso Nacional não vai ser assim. No Congresso Nacional, a maioria é gente conservadora, gente de direita / extrema-direita. Como é que faz para... Como é que você pensa que você vai precisar... O que você vai precisar fazer para poder, diante de tudo que você falou, que é o que representa o seu mandato, fazer e ter algum efeito, surtir algum efeito? Jejum e oração. Porque, cara, oração você e começa jejum, a falar isso já... Não, eu acho assim, primeiro só uma informação, a Igreja Batista do Caminho, ela existe desde 2009. 2009 a 2012, durante 3 anos, nós éramos uma congregação da primeira Igreja Batista de Niterói. Ali eu fui ordenado pastor, depois que terminei o seminário, me formei em teologia. Em 2012 foi um processo formal e normal de criação de uma igreja batista. Teve a sabatina comigo e com a comunidade, a gente se auto-organizou e ali se formou mais uma igreja batista. Tá, desse detalhe não Então, na verdade, a Igreja Batista do Caminho, ela surge de um processo normal de criação de igrejas batistas. Uma igreja-mãe organiza uma congregação que passa a se autogerir e quando ela se torna suficiente para se organizar, se torna uma nova igreja batista. Nesse processo, houve tensionamentos? Sem dúvida. Nesse processo, a nossa congregação já era vista com certa desconfiança? Sim. Mas não houve ruptura formal, houve um processo normal e oficial de criação de uma igreja batista, que é aquela que eu pastoreio desde então. Esse é um dado. E continuo congregando com meus irmãos e irmãs de fé, me licenciei para ser candidato, me afastei do púlpito e dos cultos como um sinal de respeito à comunidade e à liberdade dos irmãos para exercer o voto. Indo para a política, novamente, política parlamento. Primeiro, temos que olhar também para o campo progressista no Congresso. O Boulos tem falado sobre isso. Não é diminuir o tamanho da extrema-direita, mas é dar nome e saber celebrar as nossas vitórias. Senão também a gente entra numa paralisia e num desespero. Tem um campo progressista. O PT fez mais de 60 deputados, Rede PSOL, 14. E tem uma outra questão na gramática do poder e de Brasília. Parte de certos deputados, parte do campo de deputados do Bolsonaro vai desidratar. Vai migrar para o centrão
e a gente pode atuar nisso. Acho que Brasília exige essa sabedoria. Eu tenho pensado muito nisso. Palavras de ordem são necessárias, mas habilidade política para entender a dinâmica do espaço também. Sempre com ética, sempre com princípios, sempre à luz e na transparência, mas entendendo que muitos deputados ali podem migrar para a base do governo. Não são programaticamente fechados com o Bolsonaro. Isso pode gerar algumas maiorias possíveis. Entende onde eu quero chegar? E tem um outro elemento. Aí eu vou jogar assim para um campo... Estou tentando dar uma resposta que é, primeiro, valorizar o nosso tamanho. A esquerda cresceu e se afirmou com vitórias simbólicas de indígenas, LGBTs, trans, né, especificamente, bancada negra. Não é qualquer coisa Boulos ser o mais votado de São Paulo. Então vamos fortalecer nosso olhar sobre nós. Segundo, entender que na dinâmica do poder tem como incidir sobre determinados grupos. E aí vem o terceiro, que é o seguinte. Eu tenho pensado muito na expressão bíblica ser sal e luz. Não é necessariamente ganhar sempre. Vão ter muitas votações que a gente vai perder. Eu não quero entrar numa lógica de que eu quero só marcar a posição. Eu quero incidir. Tomara que seja com o Lula presidente e a gente poder ter políticas públicas boas para o nosso país. Mas tem um lugar, amigos, que é manter acesa a chama. Isso não é qualquer coisa. Mesmo que você perca, você está ali com a consciência tranquila, sendo sal e luz, testemunho de amor e fazendo uma política do afeto e da coragem em prol da dignidade humana. Se perder fazendo isso, sal e luz, testemunho, sinal, bênção para o nosso país. Entende o que eu quero dizer? Tem um lugar que olha, se eu passar 4 anos perdendo tudo, eu espero que o eleitorado tenha orgulho, no sentido de que mas defendeu com amor e coragem um projeto de país, sabe, de igualdade, de fraternidade. Então tem um lugar que vamos tentar incidir o máximo, mas sal e luz. Ganhar ou perder. O Padre Júlio fala muito isso, assim, estar do lado dos oprimidos, dos pequeninos e ter um mandato ali com cheiro de movimento social, aberto ao nosso povo, melhor do que estar em reuniões escusas e ocultas, sendo o primeiro escalão que só faz acordo para as elites. Não quero frequentar esses espaços, entendeu? Eu quero ser sal e luz. Lindo demais. Olha só, recentemente, isso você vai ficar sabendo agora, eu discuti em público com um site gospel, porque todas as menções a você, eles sempre colocavam aspas na palavra pastor. Hoje esse mesmo site denunciou as mentiras de ontem do André Valadão. Olha só, existe progresso. Em outra matéria de ontem também apresentou você agora como pastor esquerdista. Eu não sei se isso é exatamente um progresso, não sei também. Mas eu cheguei até depois conversar um pouquinho lá, trocar algumas ideias. Israel, um abraço aí. Mas há esperança para a mídia gospel, porque olha, lá no Rio de Janeiro, os sites são, o principal deles super alinhado e recebe verba de governo, etc., super vendido, enfim. Essa falta de mídia significa assim, falta de questionamento, falta de diversidade, falta de alguma coisa. Isso assim compromete qualquer democracia. Você olha lá, não é assim de vez em quando. Ter 3 ou 4 sites gospel entre os principais difusores de fake news, segundo lá na CPI, e nenhum evangélico repercutir isso ou ficar revoltado, eu, como jornalista, fico desesperado. A esperança para a gente se na mídia é complicado, como que a gente fura a mídia? Faz sozinho as nossas... Não. A esperança é uma necessidade ética. A gente precisa ter esperança para se movimentar. Na verdade, eu acho, não estou falando de ser ingênuo, mas... se a gente perde a esperança e o horizonte, a gente cai no desespero, e o desespero não constrói futuro. A gente se imobiliza e deixa de disputar os rumos da vida e da sociedade. Por isso que eu falei que a esperança é uma necessidade ética para continuar lutando.
Posso falar mais um pouquinho sobre Deve, isso? por favor. O Rubem Alves, acho que é o Rubem Alves que faz uma diferença entre esperança e otimismo. O otimismo é quando você olha para a realidade, percebe indícios de coisas positivas e por isso você fica otimista. Então o otimismo depende de. A esperança é aquela força interior que te leva adiante, independente de. Ela não necessita de indícios positivos para existir. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira. Ou seja, o otimismo é a partir de. A esperança é ainda que. Então, até falando como homem preto, eu fico imaginando no porão do navio negreiro o meu povo ali. Nessa cena absurda, desumana e violenta. Imagina uma conversa entre irmãos ali. Qual a razão para ser otimista no porão do navio? Se o meu povo chegou aqui vivo, é porque em determinados momentos da história ele teve que apontar o futuro na base da esperança sem o privilégio do otimismo. Por isso que eu começo respondendo que a esperança é uma força interior independente do que a conjuntura me apresenta. Porque é quase que um alimento cotidiano, é o ainda que. Aplicando isso à sua pergunta, nós temos que criar estratégias para fazer a esperança acontecer. Aí agora eu cito Paulo Freire. Esperança que não vem do verbo esperar, mas vem do verbo esperançar. É a esperança em movimento, é a esperança em atitude. E aí, desse caos que nós estamos vivendo, eu espero de verdade que uma flor possa romper o asfalto, na imagem de um poeta. Aquele asfalto duro, frio, cinza, e uma flor rompe, aparece, insiste. Tomara, amigos, que diante de tanto desencantamento, diante de tanto caos, muitos irmãos agora queiram mais, sabe? Estar juntos e produzir conteúdo, e produzir podcast, e criar as nossas mídias. Nós não podemos mais parar. Eu acho que é isso, assim. Lindo. Eu estou vendo muita gente se conectando e pessoas que têm diferenças entre si, e que bom. Mas somos irmãos num pacto de paz e precisamos usar várias estratégias para continuar apontando uma igreja da comunhão, da partilha, da ceia, do louvor, do amor ao próximo, do testemunho de paz. Tomara que a partir de agora, diante desse caos, uma flor possa romper o asfalto e esse campo evangélico que ama o Senhor Jesus e quer fazer da fé um testemunho de amor, continue junto, continue coeso, somando esforços, cada um em uma área, para a gente devolver a igreja para a beleza do evangelho, com diferenças entre nós, mas ainda podendo dizer a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que coisa linda, meu Deus. Lindo, lindo. Agora, com todo esse tom afetivo, afetuoso, com todo o carinho que você se refere, inclusive às pessoas que pensam diferente e tudo, como entender tanto o ódio que as pessoas destilam contra você? E parece que me parece muito a coisa assim, do DNA do cristianismo. Você dá amor, a pessoa devolve ódio e você abençoa essa pessoa e ele fica mais nervoso ainda porque ele quer ter uma razão. Você não teme, assim, vamos dizer, você está lá no Rio de Janeiro, não é tão diferente de São Paulo, mas segurança, ataques, essas coisas, porque incomoda demais quem está cheio de ódio ver você instilando afeto e amor. Olha, nossa equipe tem cuidado com isso. Não posso entrar em detalhes, claro, mas já durante a campanha e pensando o mandato, a nossa equipe está pensando no cuidado com a minha vida, com a minha família, com os meus deslocamentos. Estamos atentos a isso. Existe um clima de violência política no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Perdemos uma companheira, uma amiga, pela violência política, a Mari. Então, o que eu posso dizer para vocês é que estamos espertos e atentos, pensando com carinho a minha segurança ao longo dos próximos anos. Mas é sempre triste pensar
que pessoas que professam a fé em Jesus podem desejar sua morte, o mal sobre você, destilar palavras de ódio, inventar mentiras a seu respeito. Eu quero me proteger, mas nunca naturalizar que talvez eu precise me defender de pessoas que professam a fé em Jesus. Então, mas também não pretendo devolver na mesma moeda jamais. O amor, ele não é exatamente fofo, tá? O amor tem coragem. Eu sei levantar a voz, mas eu nunca vou levantar a voz, espero em Deus, nunca levantar a voz para devolver o mal com o mal. Eu aprendi com Martin Luther King que Jesus mandou a gente amar os inimigos, não gostar deles. Isso é genial, né? Porque o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Seria muito estranho se Jesus pedisse para você sentir coisas boas por quem te ofende e quer te matar. Isso beira uma artificialidade ou até uma violência sobre os seus afetos, paixões e emoções. A raiva vem, mas você pode, olha que bonito, a beleza do evangelho. Você pode, sentindo raiva, o que é legítimo e humano, no amor decidir não agir pautado pela raiva. Então eu não preciso gostar de quem deseja a minha morte, mas eu posso, com raiva e no amor, proteger quem quer me ameaçar, abençoar quem quer me amaldiçoar e garantir o direito à vida de quem quer me ver morto. Posso, com raiva, agir no amor e proteger as pessoas que me odeiam. Sóstenes levou flores para você, aí disse que vocês tiveram um debate esses dias, né? Como que foi? Ele ficou muito nervoso. Mas que coisa, né? Discípulo de Silas Malafaia nervoso. É coerente. É coerente. Não, né? olha, sinceramente... Só explicar para quem não viu, houve um debate, o deputado Sóstenes e deputado Henrique Vieira, e me parece, eu não assisti ainda, mas os amigos contaram que ele ficou bastante nervoso. Exatamente foi essa referência que eu fiz, Henrique, porque você falando com toda essa calma, com todo esse carinho, e na verdade o lugar comum deles, o locus dele é o ódio, e eles não, assim, não suportam. E é uma coisa meio ardilosa, porque quem assistiu o tempo inteiro ele me chamava de colega, seja bem-vindo. Ele apresenta uma gentileza que sequer eu apresentei no início, só falei boa noite. Mas entende? Eu não preciso disso. Ele precisa sinalizar uma coisa, meu colega, meu futuro parlamentar, para depois me chamar de moleque, começar a... Chamar de moleque. Esse termo até tem que tomar um certo cuidado, porque esse termo não é... O termo moleque tem que ver... Ele usou como um xingamento, não estou dizendo que isso seja. Pronto, sim, é isso que eu estou querendo dizer. Claro. Mas o que eu quero dizer é que ele inicia com uma cordialidade que logo se demonstra falsa. É onde eu quero chegar. Uma cordialidade que precisou de 2 minutos para se demonstrar falsa. Uma cordialidade que sequer eu apresentei. Eu fui respeitoso, mas fiquei na minha, debatendo ideias. E ele, em determinado momento, isso foi público, se descompensou, partiu para cima, começou a me ofender. Mas é isso, acho que é só o início, né? Nem começou o mandato ainda. Mas é típico, me parece que é uma postura muito, muito, muito de fariseu. Enquanto você falava, eu estou pensando aqui em Jesus sendo questionado pelos fariseus, e a conversa com Jesus era mais ou menos essa mesmo. Mestre, isso. Começa aí com a cordialidade. Aí Jesus responde, ele não gosta, vai para chamar de Beelzebu. É isso. É isso. Nossa, cara, perfeito. Não é isso? Foi como eu me senti. No início eu falei, nossa, cordial. Eu precisou de 5 minutos para partir para cima. Eu falei, gente... Mas fazer o bom debate, fazer o bom embate, não cair na provocação, não devolver no ódio e também não recuar em 1 milímetro naquilo que genuinamente move o meu coração. Também cabeça baixa jamais. Serenidade não é sujeição. Serenidade não é submissão. Eita, nós. Olha, eu tenho um corte aqui do canal que a gente colocou no Shorts do canal, do pastor Antônio Carlos, comentando sobre armamentismo e etc, dizendo que avivamento é esse que esperam, as pessoas estão esperando que vão matar e etc.
E aí tem vários comentários, pastor. Eu não vou nem comentar todos, mencionar muitos aqui, porque é assustador o negócio. Mas pra gente já caminhar pro fim da nossa prosa, eu vou ler um que é o mais light aqui do que tem. Já tô imaginando aqui. Esse aí do vídeo não conhece nada de história. Eita. Nem de Bíblia. Se conhecesse, veria que nos tempos das conquistas de Israel, Israel tinha que vencer. Visão deturpada das Escrituras. Será que não sabe que toda a justiça, as leis de hoje, vêm das Escrituras? Esses são os que querem massagear o ego em tempo de crise e continuar a favor do comunismo. Isso aqui eu peguei um leve, mas assim, tem coisa assim... Fica difícil por onde começa Exato, a responder. Tem um que cita Senaqueribe. Sim, terminar com o comunismo. Tem uns que cita Senaqueribe e que Deus tomou por as terras e matava as crianças. Deus mandava matar as crianças e tudo. Como assim não posso andar armado para me defender, já que o Estado não me defende? Esse não é o Deus de Jesus, né? E aí? Eu sou cristão, né? Eu leio a Bíblia pela lente de Jesus. E aquilo que Jesus desautorizou está desautorizado. E aquilo que Jesus autorizou está autorizado. Eu sou discípulo daquele que resumiu tudo em amar o próximo. Eu sou discípulo daquele que, quando viu o povo faminto, se moveu de íntima compaixão. Eu sou discípulo daquele que, quando viu o desespero de Marta e Maria, por causa da morte do amigo, do irmão, chorou. Eu sou discípulo daquele que, quando olhou para Jerusalém, tomada por perversidade, violência e exploração, disse: ah, Jerusalém, como eu queria te juntar nos meus braços, como uma galinha chama os seus filhotinhos. Eu sou discípulo daquele que, quando uma mulher estava vulnerável, carregada por um monte de homens e pronta para ser apedrejada, defendeu a sua integridade e a protegeu da violência. Eu sou discípulo daquele que ensinou a perdoar. Eu sou discípulo daquele que contou a história da ovelha perdida, ou seja, nunca desiste de ninguém, vai até o fim para chamar a pessoa de volta à vida. E eu sou discípulo daquele que, mesmo torturado e na cruz, não desejou para os seus algozes e torturadores a mesma violência. Eu não sou discípulo de um texto isolado. Eu sou discípulo de Jesus de Nazaré. E eu vou ler toda a Bíblia pela lente do corpo de Cristo, crucificado e ressurreto. Então, ficar pegando texto, tirando de contexto, usando de pretexto para alimentar a mentalidade violenta. Jesus sempre interpretou a Bíblia da época pelo filtro da urgência da vida. Jesus não foi um idólatra. Ele não sacralizou texto para matar gente. Ele salvou gente e submeteu o texto às pessoas. Não foi o sábado, não foi o ser humano feito para o sábado. Que o sábado sempre se converta à urgência e à emergência da vida. Eu não sou o discípulo de um texto frio. Eu sou discípulo de Jesus Cristo de Nazaré. E é com ele e ao lado dele que eu vou ler o texto. E submeter o texto à dinâmica da vida para que Jesus possa ser testemunhado. Não desejo mal não, mas desejo conversão para a pessoa que produz esse texto, na humildade, assim. Desejo que a gente possa conhecer mais Jesus, para que essas mentiras caiam e a Bíblia seja lida não para promover cruzada e morte, mas tornar a gente mais humano, mais generoso, mais amoroso, portanto mais parecido com Jesus, porque isso é ser cristão. No limite é ser um pequeno Jesus no mundo. Aí não tem nada a ver com isso que está escrito aí. Lindo demais. Henrique, super obrigado. Você vai agradecer aí quem Sim. Agradecer a quem está assistindo, quem vai assistir depois o pessoal que vai assistir ao vivo. Muito obrigado pela companhia, pela parceria. Pastor, obrigado por aceitar o nosso convite de vir aí conversar com a gente nesse período turbulento aí, Sim. né? Tanta coisa acontecendo, gratidão, tamo junto, conta com a gente. Muito obrigado, excelente conta trabalho. Com as nossas orações. Amém. Pra você ter força lá no Congresso Nacional, você vai precisar. Sim. Lá a coisa é pesada. Nós estamos aqui, firme e forte, intercedendo por você. Amém, obrigado. Ontem você impetrou, ó que bonito, né? Impetrou uma bênção no final e estava ao vivo, e eu tenho certeza que isso não vai sair em corte nenhum, porque ninguém vai dar visibilidade, todo mundo vai dar visibilidade só pro, como que é, lá no Flow é pro ir a beber o bar, enfim, as pessoas escolhem bem os cortes, Sim. Ninguém vai postar. Então eu queria que você nos abençoasse e abençoasse quem vai
nos assistir aí, um montão de gente. Se não for aquela bênção, uma parecida ou alguma coisa, enfim, que você nos abençoe, porque exatamente como a gente está se sentindo agora, privilegiado e abençoado. Sim. Deus, muito obrigado por esse podcast. Muito obrigado por pessoas que usam o seu talento, o seu conhecimento para promover uma boa conversa, trocar ideia, refletir sobre o mundo. Que o Senhor dê continuidade, durabilidade e prosperidade a um trabalho tão bonito, competente e amoroso como esse. E que essas conversas possam ecoar, possam chegar à casa de muitas pessoas, gerando reflexão, quebrantamento, abrindo janelas de futuro, acalmando o coração. Boas conversas amorosas podem ser, sim, instrumentos do teu amor para melhorar o mundo. Obrigado quando a comunicação é feita assim, na base da verdade, da ética, do respeito e das boas conversas. Por isso eu peço a tua bênção sobre esse canal e essa iniciativa e sobre todas as pessoas que agora estão nos ouvindo e nos vendo. Deus, enxuga as lágrimas de quem está no desespero. Deus, acalma o coração de quem agora está com muita angústia interior. Deus, oferece recomeço, dimensão de futuro, um novo raiar de dia para quem está pensando até em dar fim à própria vida. Deus, dá um abraço muito apertado num coração que nesse momento nos ouvindo está se sentindo profundamente solitário, sem ter com quem compartilhar os dramas da vida. Deus, abençoa aquela casa que de repente agora está cheia de conflitos e inimizades, para que haja restauração, para que haja paz. Deus, abençoa as nossas comunidades de fé, para que elas possam ser um lugar de encontro e de comunhão, de uma leitura generosa e amorosa da Bíblia, de uma proclamação bonita e potente do Evangelho. Deus, que as igrejas sejam espaços de serviço, amor e cuidado, testemunho de paz e de bênção para o nosso povo. Deus, é o que eu te peço de todo o nosso coração e até pedindo força agora ao Senhor para interceder por aquelas pessoas que não fazem uma comunicação assim não, bem intencionada e querendo gerar coisas boas para o mundo. Tem pessoas nesse momento em gabinetes do ódio e da mentira, tomadas por uma mentalidade violenta, produzindo difamação. Deus, toca esses corações para que se arrependam de uma posição tão perversa e violenta que não tem cheiro de Jesus. Ah, Deus, abençoa o nosso povo, especialmente os pobres e as pessoas que estão nas ruas e que hoje não vão fazer as 3 refeições necessárias para sobreviver, os famintos do nosso país. Abençoa-nos, Deus, para acabar com a fome, reduzir a desigualdade e para todo mundo viver com dignidade, até que o Senhor venha, porque eu ainda alimento essa esperança profunda no meu coração, de um dia tudo se resolver plenamente e a gente brincar de amor por um tempo que se chama eternidade. Em nome de Jesus, preso, torturado e executado, mas desobedeceu à morte, driblou a morte, está vivo e entre nós. Obrigado por ti, Jesus. Quero viver contigo para sempre. Amém e amém. 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 Não vou falar nada, né? Mas é por isso que a gente acorda, para ter momentos como esse e poder compartilhar com vocês. A gente está de volta nos próximos episódios. Hein, Valeu. gente? Valeu, obrigado, Deus abençoe. meu querido. Amém.